Muito bem, então vamos agora para a parte divertida. É claro que estou brincando aqui, mas será divertida ao passo que vocês, de novo, se dedicarem, se empenharem, estudarem. Se for necessário, revisitem quantas vezes forem necessárias esse nosso curso, porque, de novo, eu preparei aqui para vocês os principais conceitos para que vocês fixem, para que vocês entendam como efetuar esse cálculo, a importância de cada um desses itens, de cada um desses pontos que eu trouxe para você conseguir efetuar o cálculo da subvenção tributária. E nós vamos ver aqui que é necessário também você ter uma base de ICMS. Você vai ver agora o quanto isso é necessário e nós vamos fazer juntos, tudo bem? Ok, então vamos lá, temos aqui, preço da mercadoria, R$ 4.500. E aí eu tenho uma cobrança de frete no valor de R$ 300, eu tenho uma cobrança de R$ 200 referente a seguro e eu tenho o IPI incidente aqui na operação no valor de R$ 1.000. Primeira pergunta, qual seria o preço total aqui desse produto? Tá? Lembrando que lembra que eu passei para vocês a base de cálculo da subvenção tributária, ela vai ser inicialmente o preço praticado pelo sujeito passivo, mais lá todas as despesas. E nós falamos de frete, nós falamos de seguro, nós falamos de impostos e de quaisquer encargos cobrados do destinatário. Portanto, depois de todas essas dicas, qual seria então o nosso preço total? R$ 6.000, é o 4.500 mais o 300, mais o 200, mais os R$ 1.000. MVA original. Wellington, como consultar a MVA original? Será na legislação do estado de destino, isso é importante, sempre na legislação do estado de destino. Utilizem-se daqueles links que eu passei para vocês das Secretarias de Estado da Fazenda para que vocês possam efetuar esse cálculo, ok? Bom, no nosso caso aqui eu já vou passar uma margem de valor agregado original que é de 75%, ok? Então eu vou chegar numa base de cálculo de ICMS subvenção tributária de R$ 10.500. Então veja, multipliquei os R$ 6.000, que é o meu preço total, vezes a margem de valor agregado original. Nesse nosso exemplo aqui é uma operação interna. Por ser uma operação interna, eu não preciso me preocupar no cálculo da margem de valor agregada ajustada. Operação interna, margem de valor agregada original. Percebam que o meu preço, que é de R$ 6.000, por exemplo, para o industrial, a base de cálculo da subvenção tributária chegou a um valor de R$ 10.500. O que é esse R$ 10.500? É o preço que, conforme o fisco estudou, houve, inclusive, muitas vezes, para a formação dessa margem de valor agregada, existe a participação das entidades representativas, para que elas forneçam ao fisco quais são as operações comumente ocorridas e em que valor elas ocorrem, para que eles cheguem nesse percentual de 75%. Então o que o fisco está dizendo aqui? Olha, o preço final de venda nessa mercadoria dentro desse estado, então, sempre estado de destino, é de R$ 10.500. Então sobre esse R$ 10.500, o industrial ele vai recolher a operação própria dele e a operação por toda a cadeia de comercialização. Então, qual que é a alíquota interna desse produto? 18%. Aonde que eu vejo isso? Na legislação. Tomem muito cuidado sempre com isso. Tá? Não se aplica a alíquota que nós chamamos de geral. Verifique na legislação qual é o enquadramento para o seu produto, qual a alíquota que você deve utilizar. Ok? Pergunto agora para vocês que estão nos assistindo. É claro que nós não estamos num papo interativo, mas eu quero provocar vocês, por isso que vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem qual que é a base de cálculo do ICMS próprio. Por quê? No nosso exemplo aqui, o industrial, ele tem que recolher a subvenção tributária, ele vai utilizar a base de cálculo de R$ 10.500. Mas ele também tem o ICMS da sua operação, que não tem nada a ver com a operação do atacadista, do varejista, daqueles que estão posteriormente, que serão a próxima cadeia de comercialização e industrialização desses produtos. Perfeito? Então, nesse caso aqui, ele vai colher o ICMS próprio separado do ICMS da subvenção tributária. Lembrando que quando eu chego na base de cálculo da subvenção tributária de 10.500, dentro desse 10.500, eu tenho inclusive os 6.000. Perfeito? Eu tenho inclusive tudo aquilo que faz parte da operação própria, tá? Do industrial. Muito bem, qual que é a base de cálculo do ICMS próprio?